Todas as cidades têm um coração, e esta também não é exceção. Mas antes de conseguirmos entender e conhecer o coração dela, é preciso conhecer a sua alma e entender a sua real essência. Eu estou em Saas-Vanguente, uma pequena cidade da província de Islândia que faz fronteira com a Bélgica. Mas não te deixes enganar, pois apesar de pequena, está recheada de histórias para contar. E é isso que eu venho aqui fazer hoje, contar um pouco da sua história, principalmente do edifício que representa melhor a população que aqui mora. Representa uma história de superação, mesmo após todos os desastres. Voltou-se a levantar 1001 vezes e não se deixou ir abaixo. Mas antes, vamos voltar ao início e falar um pouco novamente sobre a alma desta cidade. A alma desta cidade é o rio que aqui passa e que permitiu que a cidade evoluísse e crescesse. Mas no passado, isto nem sempre foi uma cidade como aquilo que é hoje. Antes do rio tomar conta da paisagem, Saas-Vanguente era uma fortaleza, um ponto fulcral de defesa do país. E ainda hoje, as ruas contam essas histórias. E no coração desta cidade, de água e pedra, comércio e de defesa, está um edifício que representa perfeitamente a história das pessoas que aqui moram e desta terra. Um edifício que superou as diversas dificuldades e que evoluiu ao longo dos tempos. Apesar de todos os problemas que teve, conseguiu se adaptar e hoje continua aqui de pé. Esta é a história da igreja de Saas-Vanguente. O seu primeiro teste veio em 1747, pois sendo uma igreja no centro de uma fortaleza, era um alvo fácil e era um alvo a abater. E a guerra e o fogo não a perdoaram. E foi aí que ela foi a primeira vez reduzida a pó. Foi simplesmente deitada abaixo e consumida pela guerra. Mas não se deixou ficar, pois voltou a ser reconstruída e voltou a ser erguida. As pessoas tiveram fé e resiliência e não se deixaram abalar pelos problemas da guerra. Após isso, a igreja e esta cidade viram a paz voltar. Mas isso, infelizmente, não durou muito, pois, como eu disse, em 1747 foi a primeira vez. E se existe uma primeira, é porque também existiu uma segunda. E a igreja não resistiu. Mais uma vez, voltou a sofrer e foi deitada abaixo. Mas desta vez não foi pela guerra, mas sim por um desastre natural. Um raio que atingiu a torre fez com que ela incendiasse, fazendo até que as telhas feitas de chumbo derretessem. Mas, pela terceira vez, a igreja não desistiu e voltou a ser reerguida. Mas a vida à sua volta estava prestes a mudar, da maneira que nenhum fogo conseguiria. Durante mais de um século, a vida em Saas-Vanguente girava em torno do gigante, a indústria açucareira. Era o emprego e o ritmo da cidade. Mas, como no resto da Europa, a indústria estava a mudar. Durante mais de um século, a vida em Saas-Vanguente girava em torno do gigante, a indústria açucareira. Era o emprego e o ritmo de muitos. Mas tal como no resto da Europa, os tempos não perdoam e isso estava prestes a mudar. A fábrica acabou por fechar, fechando também com ela, assim mais um capítulo da história desta cidade. Já o canal, por outro lado, não parava de crescer e teve que se adaptar aos tempos modernos. Tornou-se numa autoestrada para os gigantes do mar, adaptando-se assim aos tempos modernos e àquilo que era a nova Europa. E assim, com a mudança dos tempos, a igreja parecia algo antigo, uma relíquia. Mas, mais uma vez, isso estava prestes a mudar. Na passagem do ano, outro incêndio voltou a destruir a igreja, fazendo com que mais uma vez ela fosse reduzida a pó e cinzas. E desta vez, as coisas eram diferentes, pois como a cidade já se tinha modernizado, como as pessoas já se tinham adaptado aos tempos modernos, será que desta vez iria ser reconstruída? Será que a iriam levantar novamente? As questões levantaram-se. Então, as pessoas da cidade perceberam que a nova Saas-Vanguente não precisava apenas de mais um sítio para rezar, pois já existiam outras igrejas na zona, e a resposta que elas deram foi incrível.
Não só a reconstruíram, como a reinventaram e a tornaram naquilo que ela é hoje. As pessoas perceberam que a cidade precisava de um centro, precisava de um sítio onde as pessoas se pudessem reunir, celebrar e festejar a vida que elas aqui vivem. Então, adaptaram a igreja aos tempos modernos. E é por isso que esta história é tão incrível e poderosa. Pois a igreja não sobreviveu às mudanças da cidade, mas sim sobreviveu e reinventou-se com as mudanças da mesma. Soube-se adaptar aos tempos modernos e soube manter o edifício que era de uma forma antiga, ao mesmo tempo que recebia uma nova alma, se tornava em algo novo e diferente. De Fortaleza a centro industrial e agora um polo logístico e comunitário. A história de Sás Vanguente é de uma incrível reinvenção e adaptação aos tempos modernos. E a sua igreja não é apenas um monumento bonito, é a prova que não importa quantas vezes sejamos derrubados pelo fogo ou pelas mudanças, podemos sempre pegar nessas cinzas e reinventar. Podemos pegar nessas mudanças e adaptar-nos. Isto é uma história de superação, não apenas a história de um monumento bonito e de uma história que ficou por contar. Não. É a história que podemos levar para a nossa vida e perceber que podemos nos adaptar independentemente das circunstâncias. Podemos aprender com os erros, podemos aprender com os problemas e podemos conseguir mudar. Então, nunca te esqueças disso. Por mais vezes caias, podes sempre levantar-te e reerguer-te mais uma vez. Podes adaptar-te às dificuldades, podes simplesmente superá-las. A vida pode não ser fácil, mas cabe-te a ti saber enfrentá-la.